Boa noite, amados irmãos. Nós vamos continuar a comunhão que nós iniciamos em Sete Lagoas, nesse tema, servir a Deus em espírito no Evangelho de seu Filho. Nós precisamos perceber que em Romanos 1:9, quando Paulo fala desse assunto, ele mostra um aspecto muito importante do espírito, do serviço. Quando ele diz: Deus a quem sirvo em meu espírito. Podemos ver que nós temos aqui uma pessoa que serve a Deus. Servir a Deus é algo muito importante. É algo do nosso relacionamento com o nosso Deus. E Paulo nos diz também em Atos 27, 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aqui Paulo diz que primeiramente ele sabe de quem ele é. Depois ele diz: eu sirvo esse a quem eu pertenço. Vamos prestar atenção a essa ordem. Nós precisamos conhecer a quem nós pertencemos. Somente dessa maneira nós teremos um serviço adequado. E esse serviço deve ser um serviço no Espírito. Então, o que Romanos 1:9 mostra, que esse nosso serviço tem um aspecto que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas ele não para aí. Ele diz: Deus a quem sirve em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Aqui nos mostra que ele é alguém que conhece o Evangelho. Não conhece só como doutrina, mas ele é fruto desse Evangelho. Ele passou a servir a Deus porque ele conheceu esse Deus e experimentou o Evangelho. E também por essa causa, o serviço dele a Deus é voltado aos homens. Porque o Evangelho tem um alvo: os homens. Então podemos ver que esse serviço a Deus, no Evangelho, em espírito, nós temos o aspecto com Deus e nós temos o aspecto com os homens. No que diz ao aspecto com Deus, nós já desenvolvemos lá em Sete Lagoas e lá em Contagem. Os irmãos depois podem ouvir essas mensagens. E a partir dessa noite, nós vamos falar agora voltado mais aos homens. Como esse serviço deve ser direcionado aos homens. Em Marcos capítulo 13, que foi um dos versículos que nós lemos logo no início, Marcos capítulo 13, versículo 34, diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Nós podemos ver aqui esse senhor que, ausentando-se da casa, entrega a casa aos seus servos, e ele tem um relacionamento com esse seu servo, dando autoridade, dando a obrigação e dando ordens. Então vemos um serviço relacionado agora com Deus. Aqui tem um servo que tem uma responsabilidade para com Deus, no que diz respeito à comissão que recebeu de Deus. E eu quero, amados irmãos, que vocês percebam que no versículo 35 diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa,
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. O que é muito interessante, amados irmãos, é que ao mencionar o serviço, ele menciona a volta dele. Então, precisamos compreender nessa porção que fala a respeito da volta dele, que nós precisamos servi-lo. Nesses tempos finais, precisamos servir ao Senhor. Esse serviço está relacionado à sua volta. Você ama a volta do Senhor? Então você vai perceber que o seu serviço é importante para que o Senhor volte. Tá certo? Então essa porção de Marcos 13 mostra o dono voltando e como ele vai encontrar esse servo cumprindo ou não aquela obrigação que ele entregou, porque ele deu autoridade, ele deu obrigação, ele ordenou. Então aqui nós vemos uma responsabilidade para com ele. A palavra de Deus é maravilhosa. Mateus 24, versículo 45 a 47. É um versículo muito conhecido. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Agora preste atenção aqui. Nós temos um servo com relacionamento com os conservos. Está vendo? Isso que é a maravilha da palavra de Deus. A harmonia da palavra. Paulo diz: esse Deus a quem sirve meu espírito está ligado ao relacionamento dele com Deus. E quando fala no evangelho de seu filho, mostra que ele é alguém que ministra o evangelho às pessoas. Então, está ligado a pessoas. Esse serviço está no evangelho. Ele serve a Deus em espírito no evangelho de seu filho. Relação com Deus e relação com os homens. Nessa noite, vamos ver algo ligado à questão do nosso serviço para com os homens, servindo a Deus, mas ligado aos homens. Vamos dar uma olhada em Levítico 21. Em Levítico 21 nós temos as leis para os sacerdotes. O sacerdote é aquele que leva o homem até Deus. O sacerdote é aquele que serve a Deus, fazendo conexão do homem com Deus. E aqui diz, no que diz respeito a esse serviço sacerdotal, o versículo 17, falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Existem defeitos, e esses defeitos são coisas sérias diante do Senhor. O Senhor diz: quem tem esse defeito não pode oferecer o meu pão. Por quê? Porque esses defeitos danificam as outras pessoas. Não somente danifica a si mesmo, mas danifica as outras pessoas. Se danifica as outras pessoas, não está no espírito do Evangelho. Então,
Aqui ele começa a citar uma série de defeitos. Versículo 18: pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego. Você acha que um cego pode ajudar outros? Como eu posso levar as pessoas para um caminho se eu sou cego? Se me falta visão, eu levarei as pessoas para o buraco? E ao olharmos esses defeitos, nós temos que ver a nossa condição diante do Senhor. Eu sou cego ou não? Aqui fala também de coxo. Coxo é porque alguém tem uma perna mais comprida que a outra. Significa que me falta algo. Como posso ajudar o outro se me falta algo? Os irmãos estão compreendendo? Como eu posso servir as pessoas se me falta essa mesma coisa? Fala aqui também de rosto mutilado. No hebraico fala de um nariz com problema, desfigurado. Você sabe que isso se refere à falta de sensibilidade. Nosso nariz é muito sensível, não é? Você tem algo queimando. Você não vê, mas você consegue sentir. Você sente no ar que alguma coisa não está certa. Te trazem um pedaço de carne, você está podre, não serve para consumo. Está vendo? Se eu não tenho essa sensibilidade, como vou poder ajudar os outros? Imagina, tem uma carne estragada, eu como e dou para os outros comerem. Diz, como que isso aqui é bom? Mas eu não tenho a sensibilidade. Eu não percebo que há algo errado. Sabe, cada um desses pontos, nós devemos ir diante do Senhor para que o Senhor nos ilumine. Se nós queremos ajudar os outros, nós primeiramente precisamos ser curados. Por isso que eu preciso servir no Evangelho. O Evangelho deve curar a mim em primeiro lugar. Não é isso? Se o Evangelho me salva, eu posso salvar os outros com o Evangelho. Se o Evangelho não me salva, como eu vou querer salvar os outros com o Evangelho? Aqui também fala do desproporcionado. Você vê, o corpo humano tem as suas devidas proporções, não é? Você olha assim, ó, comprimento dos braços, das pernas, altura, existe uma proporção. Se eu sou desproporcionado, eu sou desequilibrado. Meu julgamento das coisas não é um julgamento adequado. No versículo 19, fala daquele que tiver o pé quebrado. Se eu tenho meu pé quebrado, eu não posso andar. Se eu não posso andar, como vou conduzir os outros? Fala também daquele que tem a mão quebrada. Significa que eu não posso fazer. Como vou poder ajudar os outros se a minha mão está quebrada? Senhor Jesus.
Aqui fala também no versículo 20 do corcovado. Corcovado é o corcunda. O que é o corcunda? Corcunda é a pessoa assim, só olha para a terra. Só olha para a terra, não olha para os céus. Como eu posso servir, ajudar os outros, se eu não olho para os céus? Se todo dia eu estou só olhando para a terra? Em todas as situações eu só olho para a terra. Não devemos levantar os nossos olhos para os céus? Amém. Mas se eu sou corcunda, eu não consigo olhar para o alto. Se nós só olhamos para a terra, nós temos esperança? Não temos. Como eu posso ajudar os outros se eu mesmo não tenho esperança? Ah, não. Eu não cresço em vida. Até hoje eu tenho minha estatura espiritual baixa. Eu não cresço. 10, 20, 30 anos de vida da igreja, eu continuo um anão. O que tiver belida no olho, é mancha, é nuvem no olho, significa que a minha visão não é uma visão clara. Eu não consigo discernir bem as coisas, tudo é meio nublado. Se é tudo meio nublado, como eu posso ajudar a dar uma direção? Sarna. Se eu tenho uma pele sarnenta, eu tenho sarna, eu chego perto de você, eu não causo mal-estar em você? Hã? Ou impingens, também é uma doença de pele, uma doença de fungo da pele, dá bolhas, transmite para os outros. Sarna também transmite. A minha presença causa desconforto nos outros. O que eu expresso causa desconforto nos outros. Você causa desconforto nos outros? Quando você chega, os irmãos dizem, puxa, que bom que ele chegou. Ou quando você chega, os irmãos dizem, ih, ele chegou. Está rindo? Não tem irmão assim? E você é assim? Claro, esse irmão nunca sabe que ele é assim. Só os outros que sabem. Ele chega, acho que está abafando, né? Ah, cheguei, os irmãos. Ih, chegou. Nós temos que ir diante de Deus. Ou que tiver testículo quebrado, significa é incapaz de gerar vida. Ele não consegue gerar vida. Aqui diz, versículo 21, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará por oferecer as ofertas queimadas do Senhor, ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Mas graças a Deus pelo versículo 22. Amém. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Amém. Aleluia. Amém. Ele pode comer o pão do seu Deus e ser curado.
Olha só, por isso, quando eu sirvo alguém no Evangelho, eu tenho que primeiramente ser salvo. Tá certo? Eu tenho que comer o pão, porque defeito, quem não tem defeito? Todos nós temos defeito. Se baseasse nos defeitos, nenhum de nós estaria qualificado para servir ao Senhor. Mas aleluia, nós comemos o pão de Deus. E nós somos então curados. E aí poderemos servir a Deus adequadamente. Poderemos ajudar os irmãos também a servirem a Deus, a experimentar o poder da salvação. Não é? E esse princípio também é reforçado esse princípio que nós precisamos saber, que precisamos comer esse pão de Deus para nós sermos curados, para podermos servir a Deus adequadamente. Comer o pão de Deus. Levítico 11 fala dos animais limpos. Levítico 11 diz: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Um animal limpo é um animal que se pode comer. Amém? Então, vamos perceber aqui que tipo de animal nós podemos comer. Versículo 3: todo que tem unhas fendidas, os cascos se dividem em dois e rumina. Entre os animais esses comereis. Olha a característica de um animal limpo. Nós devemos ser como esses animais limpos, para que nós sejamos como alimento para os irmãos. Em que sentido? Podemos ser aqueles que dão vida. Amém. Os irmãos, quando estão conosco, eles se sentem alimentados. Amém. Porque nós somos animais limpos. Amém. Entenderam, irmãos? Amém. Qual a característica do animal limpo? Tem unhas fendidas, isso é, tem o discernimento e rumina. Amém. Não só come, mas rumina. Pelo fato de ele ruminar, pelo fato de ele mastigar bem e absorver tudo, e pelo fato de ter discernimento, ele é um animal limpo. E nós podemos então fazer a conexão com o sacerdote. Ele tem defeito, mas ele pode comer o pão de Deus. Amém. Se ele comer e ruminar o pão de Deus, ele vai ser transformado. Amém. Não é? Amém. Ele vai poder ajudar as pessoas. Então, como eu posso servir a Deus no Evangelho de seu Filho? Ser alguém que tem discernimento e que rumina. Amém. O Evangelho produz o resultado em mim. O Evangelho me traz o discernimento. Amém. E também o Evangelho produz em mim a transformação. Amém. Mas Levítico 11 não mostra somente esse animal do versículo 3 como alimento. Ele
ele no versículo 9 também fala dos peixes que há nas águas. De todos os animais que há nas águas comerei os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis, porque esses são limpos, esses podem dar vida, esses podem ajudar os outros. Amém. Quais são as características? Tem barbatanas e escamas. Os peixes vivem no mar, vivem em rios, e aqui nós temos um peixe que tem barbatana, significa não segue o curso desse mundo. Ele consegue traçar a sua direção. Pode ir contra a correnteza. Por quê? Porque tem barbatanas. Sabe se mover dentro da água. Nós hoje estamos nesse mundo. É importante que sejamos como esses peixes que têm barbatanas. Amém. Nós não somos levados pelo curso deste mundo. Amém. Nós vamos contra a correnteza desse mundo. Amém. A barbatana é para dar direção para a minha vida. Isso significa: eu tenho direção na minha vida. Amém. Eu não sou levado pelos outros. Amém. E tem também escamas, significa: eu não deixo o mundo me influenciar. Se eu sou assim, eu sou limpo, eu posso servir de alimento para os outros. Está vendo? Servimos no Evangelho. Nós não seguimos o curso desse mundo, nós seguimos a direção de Deus. Amém. Nós vivemos nesse mundo, mas nós temos escamas. O mundo não entra em nós. Nós não recebemos a influência desse mundo. Senhor Jesus, em João 17, ele fala disso de uma maneira bastante forte. Quando ele ora pelos seus discípulos, João 17, versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15: não peço que os tires do mundo, porque o Senhor disse: não peço que o tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Diz assim: eles têm escamas. Tem escamas. Daí no versículo 16 ele diz novamente: eles não são do mundo, como também eu não sou. Qual é a direção da nossa vida? Como eu posso ajudar a outros, servir no Evangelho do seu Filho? Se eu sou alguém levado pelo mundo, eu não tenho barbatana. Não somente isso, mas também no versículo 13, ele fala das aves que se podem comer. Mas esse versículo 13, o falar dele é sobre o que não se pode comer. Então, baseado no que não se pode comer, você pode saber o que pode se comer. O que pode se comer são as aves que se alimentam com sementes. Semente é ligado à vida, não é? Semente é algo que, se você plantar, germina. Eu gosto muito dessa palavra semente. Irmãos, a palavra semente carrega em si muito poder. A semente carrega em si muito poder. Eu
gosto muito de dar esse seguinte exemplo. Se você cava um buraco, pega algo, coloca no buraco e fecha o buraco. A esse ato, como que se chama esse ato? De cavar um buraco, colocar na terra e cobrir? Hã? O que é? Hã? Enterrar. Não é? Abre um buraco. Morto, você semeia morto? Você enterra morto. Você pega um pedaço de pau, põe no chão, pau seco. Você semeia o pau? Você enterra. Mas, quando você abre um buraco, põe uma semente e tampa, você chama isso de semear. Olha que coisa extraordinária. Por que você diz semear? Porque em si tem a vida que consegue romper as barreiras e sair. Nós devemos ser aves que comem da semente. Nós comemos o que tem vida. Nós não comemos cadáver, carniça, nós comemos vida. Amém, amém, amém. Esse princípio está em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Logo depois de Deus abençoar o homem e a mulher, falando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Versículo 29 diz: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então, amados irmãos, olha só a sabedoria de Deus. O que você pode comer? O que dá semente você pode comer. Devemos ser aves. Se eu sou alguém que come semente, eu posso ajudar os outros. Agora, se eu como carniça, como eu vou ajudar os outros? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem comer comigo. Comer o quê? Carne podre. Urubu. Você quer ser urubu? Mas o que você come? Semente. Quantos aqui comem carniça? Sabe? Eu conheço alguns jovens que dizem assim: oba, carniça. Devemos ser aqueles que dizem: oba, semente. É o sinal de que você é limpo. Baseado no que nós comemos e gostamos de comer, nós sabemos se estamos limpos ou imundos. Então, nós voamos. Nós não voamos para procurar carniça. Nós voamos para encontrar semente. Assim eu posso servir no evangelho de seu filho. Por quê? Porque eu dou semente para as pessoas comerem. Eu gosto muito de uma passagem em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23.
pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Os irmãos percebem o que é servir a Deus no evangelho de seu Filho? Amém. Nós levamos semente incorruptível. Amém. Voltando para Levítico 11, nós temos ainda uma outra classe de seres que podem ser comidos. São da classe dos insetos. Já vimos animais, peixes, aves, agora insetos. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ele sobre a terra, estes comereis. Tem a capacidade de saltar. Tem uma situação, saltamos. Amém? É uma vida, uma capacidade de vencer. Salta. O inimigo coloca a coisa assim, salto sobre isso aí. Esse animal, esse inseto também pode comer. Quando nós ministramos o evangelho às pessoas, elas estão presas em situações, né? Nós falamos, salta, salta, e salta. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, vamos ver alguns princípios espirituais sobre como nós devemos servir as pessoas no Evangelho. Lembre-se sempre, não é servir como eu quero, é servir dentro do espírito do Evangelho. O que é servir dentro desse espírito do Evangelho, dentro dessa meta do Evangelho? Vamos olhar Mateus capítulo 20. A partir do versículo 25, aliás. Preste atenção às palavras do Senhor Jesus aqui. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Preste atenção. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é servir no Evangelho. Aspiração, a visão é uma visão contrária do mundo. Aqui
o Senhor diz: no mundo as pessoas dominam, os grandes exercem autoridade sobre os outros, mas entre vocês não é assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Olha só, essa é a atitude: servir. Mas só é possível no Espírito e no Evangelho de seu Filho. Não é? Se não for no Espírito e no Evangelho do Filho, será possível nós servirmos? Não. Então, esse é o serviço que agrada a Deus. O Senhor disse: olha, muito bom. É o princípio que nós vimos ali, né, no final de Mateus 24. Aquele que dá alimento aos seus conservos, cuida dos seus conservos. E o que o Senhor diz então para eles? Ele diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Por quê? Porque ele serviu. Amém? Amém. Então esse é um princípio importante. Outro princípio importante está em Atos 26:16. As palavras que o Senhor Jesus falou para Paulo quando apareceu para ele: mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Olha só, ele disse: eu apareci para você por uma razão. É para te constituir ministro e testemunha. Esse ministro também se refere a serviço. Ministério e serviço, né, é a mesma palavra. Um ministro é um servo. Para fazer de você um servo. Um servo que ministra. E uma testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Devemos prestar atenção a isso, amados irmãos, que essa palavra que o Senhor falou para Paulo é uma palavra de muita revelação, porque aqui diz: tanto das coisas em que me viste. Louvado seja o Senhor por tudo que nós vimos até hoje. Não é? Se o Senhor apareceu para nós, foi para nos tornar ministros e testemunhas. Mas o que é maravilhoso é o que o Senhor disse: como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor ainda vai aparecer mais e mais para nós. Amém? Que maravilha! A coisa não parou. Não parou. O que você viu do Senhor é tudo? Não, nós devemos vibrar. O Senhor disse que vai aparecer mais vezes ainda. E eu devo vibrar por isso. Eu devo ficar alegre com isso. O Senhor vai aparecer mais para mim. Mas para quê? Para que eu sirva melhor. Para que eu seja uma boa testemunha. Não é para eu ser grande. É para que eu possa servir melhor os outros. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos, os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Amados irmãos, é para isso que o Senhor nos apareceu. Amém. É para isso que o Senhor nos fala hoje. Nós vamos influenciar a vida de muitas pessoas.
Você crê nisso? Isso é servir a Deus em espírito, no Evangelho de seu Filho. Esse é o resultado. Louvado seja o Senhor. Romanos 15. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo, um servo de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Você pode ver, eu não me importo só comigo, eu me importo com os outros, para que eles também possam oferecer algo a Deus, e a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Efésios, capítulo 3, versículos 7 e 8, do qual fui constituído ministro, isto é, um servo, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se foi dado para Paulo, que era o menor, foi dado então para nós, está certo? Se o menorzinho recebeu, nós recebemos ou não? Recebemos ou não? Recebemos a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que é isso? Que coisa tremenda! Mas, irmãos, nós precisamos perceber esses fatos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, que quer dizer servo de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Você é capaz de confirmar e exortar os outros. Nós estamos mostrando, amados irmãos, esses pontos, para que nós tenhamos uma visão do que é servir a Deus no Evangelho de seu Filho. E amanhã em Belo Horizonte nós vamos falar o resultado disso aí. Irmãos, se você olhar o resultado disso aí, você vai ficar bobo, no bom sentido. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos. Isso significa, você está anunciando o Evangelho aos irmãos.
serás bom ministro, um bom servo de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha a importância de nós estarmos alimentados. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Preste atenção a esse versículo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Deus não é injusto para ficar esquecido. Você acha que Deus vai esquecer o que você fez? Não. Deus não vai esquecer. Toda vez que você servir alguém no Evangelho, lembre-se disso. Deus não vai se esquecer. O homem pode se esquecer, mas Deus não vai. Deus não vai. Certo? Olha só, vosso trabalho, amor que evidenciastes para com o seu nome. Você vê? Aqui nós temos alguém que trabalha, que ama o nome do Senhor, o trabalho por causa do nome, o amor por causa do nome, mas o serviço é para os santos. Amém. Os irmãos conseguem ver a ligação? Servir a Deus em espírito no Evangelho. Meu serviço a Deus é dirigido aos homens. Se o meu serviço a Deus não é dirigido para os homens, para que serve o meu serviço? Não é? Porque Deus quer os homens. O Senhor Jesus falou para Pedro: me ama? Ah, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. É o mesmo princípio. Primeira Pedro, capítulo 4. Versículo 10 e 11. Servir uns aos outros. Preste atenção. Vamos devagarinho nisso aqui. Servir uns aos outros. Certo? Então que nós devemos servir uns aos outros, tá? Isso é importante. Servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom e você deve usar esse dom para servir a outros. Amém? O dom não é para servir a mim mesmo. O dom é para servir a outros. Preste atenção aqui, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Isso quer dizer que Deus deu a você. Você recebeu da graça de Deus para dar a outros. Amém. Paulo fala em Romanos capítulo 1 que ele era devedor do Evangelho. Não é isso?
que significa devedor do Evangelho? Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Digamos, o Evandro se encontra comigo lá em Sumaré e ele diz assim: Miguel, para onde você vai? Eu digo: eu vou para BH. Eu digo assim: olha aqui, eu estou com R$500 aqui, eu tenho que entregar lá para o Maurício. Você entrega lá para mim? Claro. Daí ele pega aqueles R$500 e dá para mim. Daí o R$500 entra no meu bolso. Esses R$500 são meus? Na hora que os R$500 entram no meu bolso, eu sou o devedor. Eu estou devendo R$500 para o Maurício, porque o dinheiro dele está no meu bolso, eu estou devendo para ele. Quando você recebeu o Evangelho, esse Evangelho que você recebeu, Deus disse assim: esse aqui é só para você? Como é que se você sabe que não é só para você? Como é que você sabe? Porque o Senhor ali, nos Evangelhos, nos ordena: ide, pregai, né? O Evangelho a toda criatura. Significa, o que eu dei para você, uma parte é para você. Agora, você tem que entregar para os outros. Se o Senhor entregou para mim, para que eu entregue para os outros, eu sou ou não sou devedor? Sou ou não sou devedor? E você tem entregue para os outros ou está ainda no seu bolso? Se está no seu bolso, você ainda é devedor. Daí imagina aquele dia o Senhor te encontra: aquilo que entreguei para você, você não entregou para os outros, não? Não. Enterrei. Tá vendo? Nós somos dispenseiros, mordomos da multiforme graça de Deus. O que nós recebemos é para usar, é para nós servirmos os outros, é para nós entregarmos aos outros. E o versículo 11 nos detalha isso. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um versículo que nos mostra que quando nós servimos a Deus em espírito, no Evangelho de seu Filho, o resultado é que Deus é glorificado. Amém? Amém? Amém. Eu acho espetacular esse versículo 11. Se você fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Significa, Deus é que vai te dar a palavra. Amém. Não é? E aqui diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Está vendo? Deus é a origem de tudo, Ele é a fonte de tudo. Por isso eu tenho que ter comunhão com Deus, e eu vou receber dessa fonte uma imensa graça, para que eu seja dispenseiro da graça de Deus. E o resultado é que Deus será glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Tá certo? Então, amados irmãos, amadas irmãs, nossa vida tem tudo a ver com o Evangelho. Temos canais para o Evangelho, não é? Bom,
Esses são os princípios que nós queremos apresentar hoje. Amanhã nós vamos ver os resultados que Deus quer. Amém. Nós vamos ficar bobos, no bom sentido. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.